falar em saúde, agora iremos conversar com a doutora Lorena Mota, ela que é biomédica e também bióloga da Biosaúde aqui em Ribeira do Pombal. Na verdade, um bate-papo, esclarecimento de dúvidas em relação a exames de laboratório, até porque há muitos tabus em relação a esses exames de laboratório, mas para dar mais informações, iremos conversar com a doutora Lorena e o nosso muito bom dia aqui no Jornal Primeira Página. Bom dia, Eli. Bom dia, Raiman. Bom dia, ouvintes da Rádio Povo. Bom, doutora Lorena, e a realização de exames de laboratório, na verdade, ela é dividida em fases, até pelo nosso curto conhecimento, mas é mais ou menos assim. Bom, e quais são essas fases de um exame de laboratório e o que acontece em cada uma dessas fases, Lorena? Eli, nós temos 3 fases, né? A fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. Então, a fase pré-analítica é aquela fase que a gente realiza até a coleta, o preparo do paciente, né? A questão do jejum. Então, que qualifica, é onde ajuda a qualificação dos nossos exames. Então, aí a fase pré-analítica vai até a realização da coleta, preparação do paciente, jejum, né, recepção e a coleta. A analítica é a realização propriamente dita dos nossos exames laboratoriais. E após a analítica, é a nossa liberação do laudo, onde finaliza essas 3 etapas. Bom, e nesse processo, Lorena, em qual das fases, digamos assim, há o maior risco, a maior incidência de acontecer um erro? Trabalhar em laboratório de análises clínicas é você ter cuidado, tá? Aliás, trabalhar na área de saúde, né, que é a minha área, é você ter cuidado e trabalhar com qualificação em todas as etapas. Né? Mas uma fase que a gente encontra, que a gente se preocupa muito, porque não depende tanto do laboratório, é a fase pré-analítica, que é essa fase onde o paciente precisa nos ajudar, né? Então, se a gente tem um exame que é um jejum de 12 horas, então é interessante, é necessário que se faça um jejum de 12 horas. Se a gente tem um exame onde o paciente não pode fazer atividade física, então ele precisa compreender e não fazer uma atividade física, enfim. E aí vai. Então, a fase pré-analítica é a fase onde a gente precisa ter um cuidado maior, porque foge um pouco do controle do laboratório. Então, é onde o paciente, né, onde aquele cliente que procura o laboratório, que quer o seu exame com qualidade, né, precisa ajudar, precisa participar desse processo também. Não é só chegar lá no laboratório, eu quero realizar triglicerídeos e a gente vai, não. Então, ele precisa também fazer a parte dele, que é interessante para qualificar os nossos exames, porque o laboratório de análises clínicas, ele é um auxílio ao diagnóstico, né? Então, os solicitantes, médico, enfermeira, dentista, enfim, esses profissionais de saúde que solicitam esses exames, ele está solicitando para ter um auxílio, né, no diagnóstico e chegar, né, um diagnóstico do paciente. Bom, isso requer, como você falou, um comportamento, digamos assim, uma recomendação para os pacientes que irão realizar os exames, e isso requer também a participação deles, a compreensão, e até porque qualquer uma dessas alterações pode influenciar também no resultado do exame, né, Lorena? Sim, influencia, sim. Então, o que é interessante, né, as pessoas vão ao médico, ao enfermeiro, ao dentista, aos solicitantes, quem solicita os exames, são vários profissionais da área de saúde que solicitam. E aí, quando o enfermeiro ou o médico, enfim, o dentista, não informa para ele, você precisa fazer isso, né, para realizar essa coleta, então, procura o laboratório, né? Então, o laboratório está com o Biosaúde sempre, desde a recepção até os técnicos, eles estão preparados, treinados, qualificados para poder informar, né? Porque são vários exames. Né? A gente tem infinitos, tem muitos exames. Então, estava fazendo a tabela agora, tem o quê? Quase 500 exames cadastrados só na tabela do Biosaúde. E imagina, então cada exame tem sua peculiaridade. Então, as pessoas muita gente chega lá e diz assim, eu quero fazer exame de sangue, né? Então, sim, mas qual exame de sangue? Né? Qual é o exame de sangue? É interessante, e até hoje ainda você escuta isso. Porque no sangue, né, esse tecido fluido, a gente realiza vários tipos de exame. Então, a gente realiza o hemograma, que é para avaliar
né, algo que são séries vermelhas, saber se está com anemia, ver sistema imunológico, como é que está o comportamento, ver plaquetas. Ah, mas eu quero fazer exame de sangue para ver como é que está meu açúcar no sangue. Bom, ótimo, isso aí. Eu quero fazer a dosagem da glicose, né? Sabe? Então eu quero ver como é que está a minha gordura no sangue, né? Então tem um perfil lipídico. Então no sangue a gente realiza vários exames. E cada exame desse tem sua peculiaridade. Ele precisa de um jejum, ele precisa de um acompanhamento, de uma orientação ao paciente para poder a gente fazer a coleta e fazer a parte analítica. Bom, não basta apenas pensar no rendimento, né, no retorno do cliente, mediante vários exames, mas a questão da credibilidade do laboratório está aí justamente nesse segredo, do cliente respeitar essas orientações pré-exame, né, Lorena? Participar. Você sabe que eles sempre respeitam. Vamos fazer um exame com qualidade, então o senhor está em jejum? Não. Então vamos fazer o seguinte, como esse é um exame que precisa de 12 horas de jejum, o senhor... Falar em jejum, só uma curiosidade, Lorena, que até muitos têm essa curiosidade. Por exemplo, quando recomenda fazer um jejum para no dia seguinte fazer o exame, aí fala, e a respeito da água, posso ou não beber água para fazer o exame? Pode. Pode, não tem nenhum problema? Não tem problema nenhum. O jejum é do alimento, né? O sólido, né? Isso, sólido. Então, a água pode ser consumida, o jejum de 12, 13, vamos lá. Então tem um exame Mas precisa... é só água ou pode refrigerante, café, Nada, suco? não. Só água. Eu falei líquido, né? Mas só água. Só água mineral mesmo, como diz Davi, meu filho, eu quero água mineral. Então só água, né? A água, ela é liberada. Você toma no caso dos exames de laboratórios que nós realizamos, lá no Laboratório Biosaúde, vamos para os triglicerídeos, o perfil lipídico, que a gente dosa a gordura, né? Então, grosseiramente falando, que é o perfil lipídico, que é o colesterol HDL, o colesterol LDL, VLDL, e sempre solicitado o triglicerídeos junto com essas frações do colesterol. Então, nós precisamos de 12 horas de jejum, né? Nós precisamos de 12 horas de jejum, porque o triglicérides, ele é sofre muita interferência por conta da alimentação. Então, são 12 horas de jejum. Você vai coletar 7, então você vai poder se alimentar até 7. Ah, mas, veja bem, eu comi 5 horas da tarde. Não. Um jejum prolongado também não pode. Entendeu? Então, tem que ser o jejum de 12 horas. Porque há também interferência nesses resultados. E aí mas eu uso uma medicação para pressão. Pode tomar. Não tem problema. O laboratório não pode, de hipótese nenhuma, interferir no tratamento do paciente. Se ele usa a medicação 6 horas da manhã, ele vai tomar a medicaçãozinha dele todo dia 6 horas da manhã. Ah, vai sofrer interferência, influência? Não. Né? Ou então tem medicações que têm interferência em relação a isso, tem medicações, mas se o médico, se seu solicitante, né, se a pessoa que está acompanhando aquele paciente está tratando de alguma enfermidade, de alguma patologia, ele precisa manter a medicação nos horários certinho. E o laboratório vai perguntar, está usando alguma medicação? Entendeu? Então, aí a gente registra no formulário daquele paciente, né? Na ordem de serviço dele, registra a medicação, o horário, a dosagem, enfim, e acompanha nesse sentido. Mas interferir água e medicação, não tem problema. Acompanhamento, Outra pergunta faria em relação a quem consome bebida alcoólica e também fuma. Existe alguma recomendação para fazer algum exame? Não, o fumante e quem já bebe de forma, né, contínua usa o álcool, ele tem alguns exames que sofrem influência, né, e você percebe que esse paciente aqui, ele usa o álcool, ele usa o tabagismo, então ele vai ter uma alteração em alguns exames por conta da fisiologia do uso dessas substâncias, né? Mas se vai fazer um exame, não tem que beber, né? Pelo menos durante umas 8 horas sem o uso do álcool, né? Dá uma segurada aí, né? No caso do para o maior sucesso do exame. Para o maior sucesso do Esse é o Jornal Primeira Página, para você começar o dia bem informado e bem informado mesmo. E hoje, esse tema muito importante, que é exame laboratorial, exame de laboratório. E aqui em Ribeira do Pombal temos a Biosaúde e a profissional responsável, doutora Lorena Mota, no qual é biomédica e também bióloga, e tirando muitas dúvidas de ouvintes em relação a esses exames aqui em Ribeira do Pombal. Bom, quais são os exames mais comuns, mais frequentes realizados na Biosaúde, Lorena?
No Laboratório Biosaúde, a gente realiza todos os exames laboratoriais, né? Então, a gente vai desde o exame de paternidade, né, que é o nosso DNA, teste do pezinho, a gente realiza exames hormonais, né, todo aquele acompanhamento dos exames hormonais, o PSA, a gente realiza toda a parte de bioquímica, que é glicemia, TGO, TGP, enfim, avaliação de função renal, avaliação de função hepática, a parte de hematologia, então hemograma, enfim, a gente realiza todos os exames, né, para auxílio ao diagnóstico. Biópsia também, a gente faz a realização da biópsia, porque os exames que nós não realizamos aqui, nós temos um laboratório de apoio, né? Então, existem vários laboratórios de apoio, né, e super qualificados também, e a gente seleciona um ou dois que a gente quer trabalhar e, enfim, faz essa parceria bacana, né? Mas os exames mais realizados aqui, mais solicitados, são esses exames rotineiros, como o hemograma, né, a glicemia, que é para poder fazer a pesquisa do diabetes mellitus, o perfil lipídico, para ver a questão do colesterol, né, função hepática, TGO, TGP, função renal, que é para também investigar a ureia, creatinina. Então, são esses exames mais realizados. Não pode esquecer também do sumário de urina, né, um dos exames bem realizados, e o parasitológico de fezes. Então, esses são os exames mais comuns. Esses mais comuns, eles têm que ser também em jejum, a maioria das vezes? Então, nem todo exame precisa de jejum. Criou essa questão assim, exame tem que ser em jejum. Não, nem todos, né? E os exames que são em jejum são aqueles exames que sofrem interferência por conta da alimentação, né? Então, no caso do exame hematológico, que é o hemograma, para que serve esse exame, né, que é tão solicitado? Então, o hemograma, gente, é constituído de 3 exames, que é o eritrograma, leucograma e plaquetograma. O eritrograma é para justamente o solicitante, o médico, o enfermeiro, o dentista, ele investigar a questão da hemoglobina, né? Então, é para saber se a pessoa está com anemia ou não, ver como é que está essa taxa de hemoglobina. Então, dentro do hemograma, nós temos o leucograma. Como é que está o sistema imunológico, né, dessa pessoa, né? Como é que estão as células de defesa. E a plaqueta, lembra que foi tanto solicitado por conta da dengue, né? Isso. Hemorragia, né? Dengue hemorrágica. Então, esse exame foi muito realizado, é muito realizado para pesquisar esse sistema hemostático, que é a quantidade de plaquetas, né? Que é para estancar o sangue, vamos dizer assim, né? Então, esse é um exame que não precisa de jejum. Mas eu vou comer uma feijoada e vou lá. Não, também não, né? Então, você pode tomar seu cafezinho de manhã, seu biscoitinho, um pãozinho, enfim, e fazer sua coleta, porque o hemograma não precisa de jejum, né? Tem alguns exames sorológicos, como toxoplasmose, HIV, HTLV, então, ele não precisa de um jejum. A gente coloca assim, vamos colocar um jejum desejável de 4 horas. Pode comer, como hemoba, né? A gente sempre fala aqui que o hemoba não precisa, para fazer a doação de sangue, não precisa de jejum. Pelo contrário, precisa se alimentar, toma um suquinho, um biscoitinho para poder fazer essa coleta. Pode comer uma coisinha leve, sem gordura, e fazer a coleta. Isso. Tá? Então, agora sim, tem exames que precisam de jejum? Sim, precisa de jejum e deve ser respeitado o jejum. Vamos lá, a glicose, né? A dosagem da glicemia, que é para a gente ver se a pessoa está com açúcar alto, normal ou baixo no sangue. Esse jejum é indispensável, né? Esse jejum é indispensável. Então, se foi solicitado glicose em jejum, então a gente vai fazer um jejum de 10 horas. O que eu quero passar aqui para os clientes, né, para os ouvintes da Rádio Povo. Gente, se todas as vezes que você vai ao laboratório dosar sua glicemia e você faz 10 horas de jejum, então você precisa padronizar o seu jejum, né? O ideal é que você... mas eu quero fazer no laboratório X hoje, no laboratório Y amanhã, né? Enfim, tudo bem, é uma opção, não tem problema. Mas, escolhe um laboratório de confiança e dosa sempre no mesmo laboratório. Por quê? Porque há uma variabilidade analítica e biológica, né? É isso que eu ia questionar, porque existem diferenças, inclusive até diagnósticas em relação laboratório por laboratório, né, Lorena? Os valores de referência geralmente são os mesmos, né? Vai variar uma bobagemzinha, pouquinha coisa, mas existe naturalmente a variabilidade biológica. O que é isso? A minha glicose hoje, né, de 8 horas da manhã,
vai ser um valor. Amanhã não vai ser o mesmo valor, por causa dessa variabilidade biológica, que é natural. Isso mas é assim, do organismo, né? De cada do próprio organismo de cada um. Também tem a variabilidade analítica, que é de equipamento para equipamento. O equipamento que eu uso, né, não é o equipamento que o outro laboratório usa. Mas também não pode ir de 70 para 200. Não, de jeito nenhum. Também não pode. Aí é uma discrepância, não é uma variabilidade. Certo? E o jejum que a gente pede para as pessoas, para o paciente, para o nosso cliente, é o seguinte: se todas as vezes que ele dosa a glicemia dele, ele faz um jejum de 10 horas, ele precisa padronizar o jejum de 10 para 10 horas. Mas eu já estou habituada a fazer de 12 horas. Tá, tudo bem. Padroniza para 12 horas. Mas o jejum da glicose com 10 horas é o suficiente. E todas as vezes que for dosar a glicose dele, então faz com 10 horas. Muito bem. Bom, são vários temas importantes, vários exames, vários diagnósticos. E para o amigo que está ouvindo a Rádio Povo nesse momento, o amigo do campo, da zona rural, que também necessita, dependendo da idade, fazer um exame que é muito importante, considero eu, que é o PSA, para o diagnóstico de um possível câncer de próstata, até porque hoje o que mais mata homem, em relação a dados oficiais, o que mais mata hoje homem em relação ao câncer é o de próstata, Lorena. E mediante essa preocupação muito grande, porque na verdade um exame pode diagnosticar prematuramente um diagnóstico de um câncer de próstata através do PSA, não, Lorena? Olha, o PSA, que é o antígeno prostático, é uma enzima que é encontrado nas células da próstata, então quando há uma danificação naquelas células, então há a liberação dessa enzima. Então, é possível sim, né? E o acompanhamento também, o tratamento também é por conta da dosagem do PSA. Não só o PSA deve ser apenas realizado. Só ele não vai resolver. Não, precisa ter o contato com o médico para ele poder fazer o outro exame, que é o exame de toque também, e paralelo ao PSA. Eu falei homem do campo porque ele tem a cultura, a tradição de sempre montar a cavalo. É verdade, quando fazer um exame desse aqui, não pode montar a cavalo? Não, então, ele tem que ficar 3 dias sem relação sexual, sem massagear a próstata. Então, o que é que vai fazer com que há uma massagem na próstata, né? Então, é o contato com o cavalo, né? Bicicleta, moto, também 3 dias também não. Nem bicicleta, nem moto, nem cavalo, nem ultrassom, nem o toque também, quando é realizado o exame do toque, tem que ser feito antes desse exame para depois realizar o toque. Nem relação sexual. São 3 dias, 3, 4 dias que é o recomendado. Muito bem. Agora, Lorena, quando, por exemplo, alguém faz um exame de laboratório, recolhe o sangue, faz a coleta e depois ele percebe que ficou uma vermelhidão, ficou uma parte roxeada no seu corpo, o que é considerado normal ou anormal em relação a essa reação? Tá. Na hora da coleta, né, sempre tem aquela lesãozinha no vaso sanguíneo, é natural. Isso é natural, preciso né? acontecer, porque senão a gente não tem como coletar, né? Mas é uma Embora lesão... tenha um medo, né, da picada da agulha, enfim. Tem um medo, sim, também. Existe esse medo, muita gente chega lá. Homem, viu? Homem mais... Principalmente mulher, homem. Mulher mais corajosa. Eu soube disso, principalmente homem. O histórico é esse. Mulher é muito mais corajosa, viu, Beto? Mas brincadeira, tô aqui brincando com os meninos porque eu tô em minoria. Não, mas é verdade, o homem tem mais medo, pode ter certeza disso. Isso mesmo, mas é tranquilo, é porque a mulher tá acostumada a estar indo, mulher, né, vai mais fazer exame, vai mais em médico, e o homem não tem essa cultura, que é preciso desenvolver essa cultura para evitar, né, problemas futuros. Mas tem esse medo da agulha, mas é um procedimento muito simples, né? Invasivo, sim, mas muito simples. Mas não tem maiores essa problemas. vermelhidão que fica no braço, então, não é preocupante, né? Não, de jeito nenhum. Não vai morrer por isso, né? De jeito nenhum. Mas assim, o ideal é que não fique, né? Porque é uma lesãozinha pequena. Mas ali, no momento que introduz a agulha, que tem aquele furinho ali, então você lesionou. Se lesionou, o organismo naturalmente vai fazer o processo de regeneração. Só que ele precisa de um tempo. Entendeu? Então, aquelas plaquetas que a gente falou há pouco atrás, ela vai agir naquilo dali. Só que ela precisa do tempo dela para agir. Isso. Então, até estancar aquilo ali, até fazer toda a fibrinazinha aí não
não voltar a sangrar ou não ficar roxinho. Então é preciso que o próprio paciente e o laboratório também, lá, eu sempre no treinamento passo para as técnicas, né, as que fazem o trabalho de coleta, para orientar. Não pegue peso, não bote a bolsa, às vezes uma bolsa muito levezinha, mas ali pode também deixar roxo. Não bote a bolsa ao lado. Na hora de levantar da cadeira, não apoie na cadeira. Não forçar muito o braço, forçar. né? Fazer atividade física, segura aí 4 horas para depois ir para academia ou fazer uma atividade física, enfim. Porque ali está furadinho. Então, se fizer um esforço desse, o sangue vai extravasar, né? Vai para as células intersticiais ali e vai ficar roxo. Bom, mas ficou roxo, e agora? Então, passa um gelinho, né? E aí resolve. Pergunta aqui do nosso ouvinte, rapidinho, a Fernanda Soares, ela quer saber em relação à mulher, né, que tem o seu fluxo menstrual e gostaria de saber se pode fazer algum tipo de exame estando menstruada. Pode, não tem problema nenhum. A menstruação não só se chegar lá e a gente sempre pergunta, né? Então, há um questionário, né, Nem do hormônio tem essa variação de alteração. O que a gente, no sumário de urina, por exemplo, a gente segura um pouquinho isso daí, espera acabar o fluxo, demora aí uns 4 dias, 5 dias, e a gente volta a fazer o sumário de urina, porque há um sangramento ali, que eu vou relatar que tem numerosas hemácias, presença de sangue, por conta de uma fisiologia normal, que não é nenhuma patologia. Né? Muito bem. Mas não precisa. Lorena, muito obrigado pelas suas informações importantes hoje no Primeira Página e vamos combinar para uma outra ocasião também se voltar aqui para prestar esses esclarecimentos que eu julgo muito importante para exames de laboratório aqui em Pombal. Lorena, muito obrigado. Eli, muito obrigada a vocês, né, pelo acolhimento, todos aqui super agradáveis. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui esclarecendo pontos importantes dentro da área de saúde, até porque a gente precisa cada vez mais prestar um serviço de qualidade. Né? E agradecer também a sua equipe, né? Tem a recepcionista que é muito simpática. Qual é o nome dela? Kelly, muito simpática. A Senilda trabalha com você também? Nós temos as técnicas. Excelente profissional também, viu? Senilda e Ruth, Daline, que está lá também, Cristiano lá na Clínica Soft. Nós atendemos também em Olindina na Clínica CIS. Nós atendemos na Clínica Soft com o Dr. Paulo Guimarães, Dr. Paulo Sobrinho, que é Senilda, que também trabalha lá. Temos Ruth. É uma equipe, é uma família, o Biosaúde. Equipe de primeira, né? É uma família bacana. E trabalhar no Biosaúde, nós temos alguns estagiários que a gente sempre abriu, porque é a nossa parte social, o compromisso social que a gente faz é abrir para estagiários, mas eles são acompanhados o tempo inteiro por a gente, pelos técnicos. Então, assim, eu que agradeço a Deus todos os dias por ter apontado essas pessoas para fazer parte, formar a equipe do Laboratório Biosaúde. Que fica na Rua da Ribeira. Fica na Rua da Ribeira.